Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. Boa tarde a você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. No programa de hoje temos a honra de receber o deputado estadual Ademar Traiano às vésperas de ser empossado presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Na bancada para entrevistá-lo, o jornalista Badier Vicari. Primeiro, seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesta conversa franca para falarmos sobre os mais diversos temas concernentes à vida política paranaense e, é lógico, nesse momento ímpar da minha vida, que é a posse que vai acontecer no dia de amanhã lá na capital do estado. Pois é, e amanhã o senhor empossado mais uma vez como deputado estadual e já está aí com a chapa pronta para assumir a mesa diretiva da Assembleia Legislativa como presidente. O mais importante posto no Legislativo Estadual. Como é que é para o senhor isso? Qual é a expectativa? Olha, como eu falei, é um momento ímpar da minha vida, é o ápice da minha carreira política. Estou chegando ao topo do mando do Poder Legislativo do Estado do Paraná. Na sucessão do Estado, eu passo a ser o terceiro nome, até porque na ausência do governador seria a vice-governadora que assume o governo e na ausência dela eu passaria a assumir o governo do estado do Paraná. Portanto, é um feito histórico que com certeza não é apenas para minha satisfação pessoal, mas também eu acredito que isso para o sudoeste do Paraná fará a diferença, né? É a primeira vez na história que um político do Sudoeste, por eleição direta, assume um mandato de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E é a primeira vez na história, eu acho também que foi uma articulação que começou bem cedo, né? Em dezembro já estava mais ou menos praticamente fechada a chapa, né? É verdade. Passar o ano bem tranquilo. É verdade. Nós começamos a articular esta minha eleição ainda logo após a eleição de outubro. Eu comecei a trabalhar, havia uma pretensão do deputado Ratinho Júnior, que fez uma eleição maravilhosa, 300 mil votos, e ele se considerava o presidente da Assembleia, e por ter feito essa votação expressiva. Mas o jogo dentro da Assembleia é um tanto quanto diferente. Eu estou há 24 anos lá na Assembleia Legislativa, e é a primeira vez que ocorre, né, uma decisão de eleição de presidente da Assembleia 60 dias antes da posse. E eu devo reconhecer que nós fizemos um trabalho de articulação competente, né, trabalhando todas as forças políticas, sejam elas os blocos partidários ou os partidos que representam a casa. E o senhor chega à presidência com a chancela do governador do estado, uma vez que também foi o homem forte do governo na gestão passada, né, no mandato passado. O governador Beto Richa, na verdade, ele procura ficar neutro no processo de escolha do presidente da casa, mas é lógico que isso tem um peso. Todos os senhores deputados têm conhecimento e sabem que eu era o homem da confiança plena do governador e, por extensão, isso tinha um certo reflexo na eleição da presidência da casa. Não houve decisivamente a interferência do governador, mas é lógico que eu articulei de uma forma muito hábil e rápida, no sentido de abrir caminhos para que eu pudesse chegar à presidência. E aí, como isso ocorreu, eu fui ao governador e sabia que o PMDB era vital para consolidar a minha eleição. Fui a ele, eu já sabia do desejo do governador em escolher o deputado Romanelli como seu líder. Eu fui a ele antes da viagem após a eleição de férias do governador e pedi a ele: governador, em o senhor convidando o deputado Romanelli, não há necessidade de anunciá-lo, mas convide-o. Eu defino a minha eleição como presidente da Assembleia, porque o PMDB estará jogando comigo. E ele fez, atendeu o meu pedido, e portanto a partir dali nós começamos a consolidar a nossa eleição e a chapa única na Assembleia. O que define, na verdade mesmo, a gente sabe, a composição de uma mesa da Assembleia não é voto,
né? Articulação política, como o deputado falou, e uma articulação política, na minha opinião, que se consolidou, né, como líder do governo, né? Eu acho que essa experiência foi fundamental para chegar a esse momento. Que ser líder, como eu já escrevi algumas vezes no jornal, é ter o governo na cabeça, né? Você tem que articular com os deputados, com a imprensa, é sempre uma prova de fogo cotidiana, né? Eu acho que essa foi um grande momento que deu peso político para o deputado conseguir essa articulação, né? Fala um pouco sobre essa experiência de líder. Olha, a experiência, Badier, de líder realmente é um aprendizado permanente, porque você, como líder, você tem que estar sempre com o espírito desarmado e nunca imagina o que vai ocorrer na cabeça do parlamentar na hora do voto. Você faz todo um trabalho preparatório, mas um parlamentar tem sua independência. Muitas vezes o desejo do governo não vem de encontro com o que o parlamentar quer fazer. Tem os problemas da sua base, conflitos regionais, e o líder tem que ter a habilidade de saber compreender, né, essas posições. Algumas oportunidades eu imaginava ter o voto de determinado deputado a favor da votação e era tomado de surpresa, né, com o voto contrário. Mas isso não significa dizer que eu teria que tê-lo contra lá nas votações do governo na base. É todo um trabalho que eu tinha que fazer no sentido de ouvi-lo, compreender a posição dele, porque no dia seguinte nós tínhamos uma nova votação e eu dependia do voto dele. Então você tem que ter assim muita habilidade, muito faro, né? Renunciar permanentemente à sua vaidade. Às vezes o líder é incompreendido, o parlamentar trabalha de uma certa forma em grupo, acabam sentindo-se às vezes um tanto quanto fraco em função da força que o líder tem, né? A ciumeira é um processo normal dentro do processo político. Tudo isso eu tenho que administrar dentro de um contexto da Assembleia, mas posso dizer que exerci um mandato de líder do governo vitorioso, não tive nenhuma derrota, apenas uma situação que era previsível, que nós sofremos uma votação contrária. O restante eu consegui chegar aí a satisfação plena de toda a condução do processo de votação. É um aprendizado permanente. E é lógico que essa bagagem está me permitindo para chegar à presidência da Assembleia. O senhor considera que agora, nesse próximo mandato, o governador Beto Richa vai ter mais tranquilidade para aprovação? Vai tendo, uma vez que tem a grande maioria na Assembleia, vai ter uma tranquilidade de governo? Bom, inicialmente nós vamos ter aí também em torno de 45 a 47 deputados na base de apoio. Mas é importante que se diga que também não é apenas ter a base de apoio, tem que ter qualidade. Sabe? Eu sempre dizia ao governador que eu preferia ter 35 deputados na base de apoio, mas deputados que no momento em que eu recorresse a eles estivessem prontos e presentes. Deputado é difícil de segurar muitas vezes no plenário. É um drama permanente nas votações, principalmente impopulares. É um parto você conseguir ter o deputado lá no plenário. Mas o estilo de governar do governador Beto Richa é um estilo diferente. Ele agrega, ele é um homem que busca sempre a unidade, e os adversários de ontem estão sentados à mesa hoje, pelo jeito de governar do Beto Richa, né? Que é um homem que compreende todas as dificuldades. O deputado chega na mesa do governador muitas vezes insatisfeito, ao sair de lá, sai feliz da vida, porque ele é um homem que convence com uma facilidade enorme, né? Então ele prefere ter aí uma base extensa na Assembleia, e eu acho que nós não vamos ter dificuldade, apesar de toda a crise que o país está vivendo. Nós também vamos viver agora um período inicial com muitas dificuldades, mas as medidas que o governo está tomando
elas vão dar ao Paraná, a partir de julho, um norte e uma segurança de recursos financeiros, de capacidade de investimento do Estado muito grande, com o novo secretário da Fazenda que veio ao Paraná. Pois é, esse é um assunto importante e que chama a atenção especialmente da população. Tem algumas coisas que não são tão fáceis assim para administrar, a gente sabe, precisam ser feitas. O pedido do governador, especialmente para os secretários, é austeridade, economia. Uma vez que o FMI reviu agora a previsão de crescimento, parece que deve crescer 0,3% a economia brasileira. Como é que o Paraná se posiciona nesse cenário? Bom, já no final do ano o governo encaminhou uma série de medidas à Assembleia de contenção de gastos. Nesta primeira reunião do secretariado, e eu participei no início desta semana, o governador reuniu com todos e estabeleceu as metas para o exercício financeiro de 2015. Nós vamos reduzir R$1 bilhão no Estado, com corte de toda e qualquer regalia que possa existir dentro do governo. Corte de excesso de veículos que possam estar rodando no Estado, contenção com despesa de telefone, contratação de pessoal, redução de comissionados. Enfim, nós teremos uma série de medidas que vão dar esse equilíbrio, né, ao Estado. Nós votamos medidas em dezembro que foram impopulares. Nós adequamos, por exemplo, né, a questão do IPVA ao que cobram os outros estados da federação. Era o único estado do país que não cobrava 3,5% do IPVA. Nós passamos a cobrar. Isso vai dar um fôlego financeiro ao estado muito grande. Como instituímos a cobrança também, né, para os inativos de 11%, todos os estados da federação também já cobravam isso por obrigação ou determinação da Constituição Federal, que exigia. O Paraná era o único que não implementava isso. E a partir dessa votação de dezembro, onde instituiu-se, enfim, a cobrança também dos inativos e aposentados, nós ganhamos um grande fôlego econômico que vai nos dar esse suporte, né, para melhorarmos as receitas do Tesouro do Estado nesse ano de 2015. Enfim, há uma série de medidas e outras que virão agora, também já no início desse período legislativo. Poderá, inclusive, vir medidas duras e impopulares também, mas não há outro caminho. Diante desta crise que assola o país, nós precisamos fazer o dever de casa para ajustarmos a conta do Tesouro do Estado. Essa é uma questão nacional também, né? A gente vê no plano nacional o governo federal anunciando também uma série de medidas impopulares, né? Acho que a realidade econômica é essa do país, os estados não pode ser diferente, né? Paraná ainda que não está pior, né? Se comparar com o Maranhão, Distrito Federal, é um escândalo, né? A gente acredita que, trazendo essa discussão para a nossa região também, que as medidas sejam corretas, consigam produzir caixa ainda esse ano para o governo do Estado, para que, né, as obras, vamos dizer, do Sudoeste, né, do Paraná, da região, possam ser finalizadas, né, secretários, e que possam vir mais. Vamos saber disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, como é que ficam as conclusões das obras na região Sudoeste e também investimentos importantes que o governador Beto Richa já se pronunciou aqui mesmo no Sudoeste. Mas isso daqui a pouco, depois do intervalo. Fique conosco.